Você já reparou que algumas pessoas parecem partir sem aviso? E quase sempre alguém completa, pelo menos foi dormindo. Mas existe uma verdade difícil que pouca gente gosta de encarar. Nem sempre o corpo fica em silêncio antes de uma tragédia. Muitas vezes, ele fala. Só que fala baixo. Fala por meio de um ronco ignorado, de uma pressão que ninguém mede, de uma falta de ar que a pessoa chama de cansaço, de um inchaço nos pés que ela culpa no trabalho, de uma madrugada interrompida várias vezes para ir ao banheiro. Porque o coração raramente cai de uma vez. Em muitos casos ele vai sendo pressionado noite após noite, por hábitos aparentemente comuns. Pequenas escolhas repetidas durante anos podem virar uma carga enorme para as artérias, para a pressão, para o sono, para a respiração e para o ritmo elétrico do coração. Hoje eu quero te mostrar 7 hábitos noturnos que muita gente considera normais, mas que podem estar aumentando o risco cardiovascular sem fazer barulho. E preste atenção até o final, porque o último hábito envolve algo que pode estar agora mesmo no armário da sua casa: a combinação de medicamentos. E antes de continuar, um aviso importante: este vídeo não é para causar pânico e não substitui uma consulta médica, é para abrir seus olhos. Não pare remédios por conta própria, não mude doses sem orientação, e se você reconhecer 2 ou mais sinais deste vídeo em você, ou em alguém da sua família, leve isso a sério e procure avaliação profissional. Hábito 7. Jantar muito tarde e comer como se o dia ainda não tivesse acabado. A pessoa passa o dia inteiro trabalhando, resolve 1000 problemas, chega em casa cansada, toma banho e finalmente senta à mesa. Só que já são 9, 10 horas da noite. E aí vem aquele prato pesado: arroz, carne, massa, queijo, embutido, pão, molho pronto, talvez uma sobremesa. À noite o organismo deveria começar a reduzir o ritmo. A digestão deveria ser mais leve. A pressão deveria cair naturalmente durante o sono. O sistema nervoso deveria entrar em modo de reparo. Mas quando você coloca uma refeição grande, pesada, salgada e gordurosa perto da hora de dormir, o corpo não descansa do mesmo jeito. E quando essa refeição vem carregada de sal, o problema fica maior. O sódio favorece retenção de líquido, pode atrapalhar o controle da pressão e, em pessoas predispostas, aumenta a carga sobre o sistema cardiovascular. Não é que um jantar pesado isolado vá destruir o coração de alguém. O perigo está na repetição. No todo dia um pouco. No costume que parece inocente porque não dói na hora. E aqui entra um ponto importante. Muitas pessoas não sentem a pressão subir. Pressão alta geralmente não dá dor, não dá sinal dramático, não vem com alarme. Ela trabalha em silêncio. Então a dica prática é simples: tente fazer a última refeição maior pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar. Se sentir fome depois, escolha algo leve: uma fruta, um iogurte natural, um punhado pequeno de castanhas, algo que não transforme seu sono em uma segunda jornada de trabalho para o corpo. E observe os rótulos: molhos prontos, embutidos, queijos muito salgados, temperos industrializados e comidas congeladas podem trazer quantidades altas de sódio escondido. O coração não sofre apenas com o sal que você coloca por cima da comida. Muitas vezes sofre com o sal que já veio dentro dela. Mas existe outro costume noturno ainda mais enganoso, porque muita gente usa justamente para relaxar. Hábito 6. Usar bebida alcoólica como calmante da noite. Outros dizem: é só uma taça de vinho para dormir melhor. E muitos completam: eu não exagero, então não tem problema. Só que dependendo da pessoa, do horário, da saúde e dos remédios que ela usa, essa pequena bebida pode não ser tão pequena assim. O álcool pode até dar uma sensação inicial de relaxamento, mas ele piora a qualidade do sono. Ele pode fragmentar o descanso, aumentar despertares, piorar refluxo, favorecer arritmias em pessoas predispostas e principalmente piorar ronco e apneia do sono. Isso acontece porque o álcool relaxa a musculatura da via aérea. E quando a garganta já tem tendência a fechar durante o sono, esse relaxamento pode agravar as pausas respiratórias. Pense numa passagem de ar que já é estreita. Agora imagine essa passagem ficando ainda mais mole e mais fácil de colapsar durante a madrugada. O resultado pode ser uma sequência perigosa: menos oxigênio, microdespertares, descarga de adrenalina, pressão subindo
e coração trabalhando mais justamente na hora em que deveria descansar. E existe uma combinação que merece muita atenção: álcool com remédios que dão sono. Remédios para dormir, alguns ansiolíticos, alguns antidepressivos, alguns antialérgicos antigos, relaxantes musculares e outros medicamentos podem ter efeito sedativo. Quando a pessoa mistura isso com álcool, o risco de sonolência excessiva, queda, confusão, piora respiratória durante o sono e interações aumenta. A frase "não é nada demais" é uma das frases mais perigosas da saúde, porque muita coisa que se torna grave começou parecendo pequena. A dica prática aqui é direta: se você usa medicamento que dá sono ou age no sistema nervoso, não misture com álcool sem conversar com seu médico. E leve para consulta uma lista completa de tudo o que você toma: remédio controlado, remédio de farmácia, suplemento, chá, gotas, tudo. Às vezes, o problema não está em um item isolado, está na soma. E falando em sinais que parecem normais, vamos para um que muita gente atribui apenas à idade. Hábito 5. Acordar várias vezes para urinar e achar que é só a idade. Vai ao banheiro, volta para a cama, demora a dormir de novo, acorda cansada e diz: deve ser a idade. No caso dos homens é muito comum ouvir: é próstata. Mas existe uma possibilidade que muita gente esquece: pode ter relação com o coração, com a circulação, com pressão alta, com apneia do sono ou com retenção de líquido. Quando uma pessoa passa o dia com as pernas inchadas, parte daquele líquido fica acumulada nos membros inferiores por causa da gravidade. Quando ela deita, esse líquido pode voltar para a circulação. O corpo tenta eliminar esse excesso pelos rins, e a pessoa passa a levantar várias vezes para urinar. Além disso, a apneia do sono também pode estar associada à vontade de urinar à noite. Muita gente acha que acorda porque precisa ir ao banheiro, mas às vezes acorda porque parou de respirar, teve um microdespertar, e só então percebeu a bexiga. Esse é um ponto muito importante: o corpo dá sinais, mas nós interpretamos errado. E assim vai empurrando sinais que mereciam investigação. A dica prática é esta: se você acorda 2 ou mais vezes quase todas as noites para urinar, principalmente se isso vem junto com inchaço nos pés, falta de ar ao deitar, cansaço fora do normal, pressão alta ou ronco intenso, não trate isso como normal automaticamente. Converse com seu médico: pode ser necessário avaliar próstata, rins, glicose, pressão, sono e coração. A pergunta certa é: por que isso está acontecendo? E agora chegamos a um dos erros mais comuns entre pessoas que se acham fortes. Hábito 4. Ter pressão alta, e só medir quando passa mal. Essa talvez seja uma das armadilhas mais perigosas. A pessoa sabe que tem pressão alta, ou desconfia, ou já ouviu do médico uma vez, mas como não sente nada, não acompanha. Passa meses, às vezes anos, sem medir direito. Quando alguém pergunta, ela responde: minha pressão é assim mesmo. Ou então: eu sou forte, nunca tive nada. Ou ainda: na minha família todo mundo viveu muito. E pressão alta não precisa avisar para causar dano. A hipertensão pode ir machucando as artérias, engrossando o coração, aumentando o risco de AVC, infarto, insuficiência cardíaca, doença renal e arritmias. O problema é que ela costuma fazer isso sem dor. A pessoa pode estar conversando, trabalhando, dirigindo, sorrindo, enquanto a pressão está alta há anos. Existe uma comparação simples: muita gente faz revisão do carro com disciplina, troca óleo, olha pneu, verifica freio, mas passa anos sem revisar o próprio corpo. Só que seu coração não é uma peça substituível guardada na prateleira. Ele trabalha dia e noite, sem folga. A dica prática é ter um aparelho de pressão confiável em casa, de preferência validado e de braço, e aprender a medir corretamente. Não é medir correndo, nervoso, depois de café, depois de exercício ou no meio de uma discussão. É sentado, em repouso, com o braço apoiado, seguindo orientação profissional. E não basta medir uma vez e esquecer. O ideal é criar um padrão de acompanhamento, especialmente se você já tem diagnóstico de hipertensão, diabetes, colesterol alto, histórico familiar forte ou mais de 40, 50 anos.
Além disso, faça check-up. O básico pode incluir avaliação clínica, exames de sangue, eletrocardiograma e outros exames conforme idade, sintomas e risco. Não é todo mundo que precisa de exame sofisticado, mas muita gente precisa pelo menos começar pelo simples. A pressão alta é silenciosa, mas o silêncio dela não significa paz. Muitas vezes significa que o dano está acontecendo sem pedir licença. Agora vamos para um hábito que, em muitas casas, vira piada. Só que não deveria. Hábito 3. Roncar alto e tratar isso como característica de família. Tem família que brinca. Ele ronca igual motor velho. E ainda tem quem acha engraçado quando a pessoa dorme de boca aberta, baba no travesseiro e acorda com a boca seca. Mas ronco alto e frequente não deve ser tratado como piada. O ronco pode ser sinal de que o ar está passando com dificuldade pela via aérea. Ele acontece quando há vibração dos tecidos da garganta durante o sono. Em alguns casos, é apenas ronco simples. Em outros, é o primeiro sinal de apneia obstrutiva do sono. E existe uma diferença enorme entre roncar de vez em quando e roncar alto quase toda noite, especialmente quando vem junto com pausas na respiração, engasgos, sono agitado, dor de cabeça ao acordar, pressão alta ou sonolência durante o dia. Dormir de boca aberta também merece atenção. Pode haver rinite, desvio de septo, obstrução nasal, aumento de tecidos na garganta, excesso de peso, alterações anatômicas ou outros fatores. Quando a pessoa não respira bem pelo nariz, o sono perde qualidade, e quando o sono perde qualidade, o corpo inteiro paga a conta. A dica prática é observar o padrão. Peça para alguém da casa prestar atenção ou grave alguns minutos do seu sono, se necessário. Você ronca alto, para de respirar, acorda sufocado? Levanta cansado mesmo dormindo muitas horas, tem boca seca de manhã, sente sono durante o dia? Se sim, vale procurar um médico. Um otorrino pode avaliar obstruções nasais e de garganta. Um especialista em sono pode indicar investigação adequada. Dormir de lado pode ajudar algumas pessoas, perder peso pode ajudar outras, tratar rinite pode melhorar bastante, e em casos de apneia confirmada, o tratamento correto pode mudar a vida. Mas atenção, o ronco pode ser apenas o barulho externo. O perigo maior é o que acontece quando a respiração realmente para. Hábito 2. Ignorar pausas respiratórias durante o sono. Se alguém já disse que você para de respirar dormindo, engasga, parece sufocar ou fica alguns segundos em silêncio e depois volta com um ronco forte, isso não deve ser ignorado. Na apneia, a via aérea fecha parcial ou totalmente repetidas vezes durante a noite. A pessoa pode nem perceber, mas o corpo percebe, o oxigênio cai. O cérebro dispara alertas, o sono profundo é interrompido. O sistema nervoso libera adrenalina. A pressão pode subir. O coração pode ser exigido repetidas vezes em um ciclo que se repete noite após noite. É como se o corpo estivesse levando pequenos sustos a madrugada inteira. E aqui está o problema: a pessoa acha que dormiu, ficou 8 horas na cama, mas o corpo não descansou de verdade. Ela acorda cansada, irritada, com dor de cabeça, com sono durante o dia, com dificuldade de concentração, e vai tomando café para compensar. Só que o problema não é falta de café, é falta de sono reparador. A apneia do sono é especialmente importante para quem tem pressão alta difícil de controlar, arritmias, fibrilação atrial, obesidade, diabetes, histórico de infarto, AVC ou sonolência intensa durante o dia. A American Heart Association destaca que a apneia obstrutiva do sono é comum em pessoas com doença cardiovascular e ainda é muito pouco diagnosticada. Os sinais de alerta são claros: ronco alto, pausas respiratórias observadas por outra pessoa, engasgos durante o sono, sonolência diurna, dor de cabeça ao acordar, pressão alta resistente, acordar várias vezes à noite e sensação de que o sono nunca restaura. A dica prática é conversar com seu médico sobre rastreio de apneia. Existem questionários como o Stop Bang e exames como a polissonografia ou testes domiciliares do sono, dependendo do caso. E quando o tratamento com CPAP é indicado, ele não deve ser visto como castigo. Para muita gente é libertação.
É voltar a respirar, voltar a dormir, voltar a acordar com vida de verdade no corpo. Agora chegamos ao hábito número 1. E talvez ele seja o mais delicado, porque envolve algo que muita gente faz sem perceber: acumular remédios, misturar medicações e nunca revisar a lista completa. Hábito 1. Tomar vários remédios sem revisar interações e riscos elétricos do coração. Abra o armário de remédios de muitas casas e você vai encontrar de tudo. O problema não é simplesmente tomar remédio. Remédios salvam vidas. O problema é usar vários por muito tempo, sem revisão, sem lista organizada, sem checar interação, e sem informar todos os médicos sobre tudo que está em uso. Existe um ponto específico que merece atenção: alguns medicamentos podem prolongar o intervalo QT em determinadas pessoas e contextos. Explicando de forma simples, o intervalo QT é uma medida do tempo elétrico que o coração leva para se preparar entre um batimento e outro. Quando esse intervalo fica prolongado demais, em situações específicas, pode aumentar o risco de arritmias perigosas, como a torsades de Pointes. Isso não significa que todo mundo que toma esses remédios está em perigo, não é essa a mensagem. A mensagem é que o risco pode aumentar quando várias peças se juntam: dose alta, idade, doença cardíaca, uso de mais de um medicamento que prolonga QT, baixa de potássio ou magnésio, problemas no fígado ou rins, predisposição genética, apneia do sono e outras condições. Entre os remédios que podem merecer atenção médica estão alguns antidepressivos, alguns antibióticos, alguns remédios para náusea e vômito, alguns antipsicóticos, alguns antiarrítmicos e outros medicamentos específicos. A FDA, por exemplo, já publicou alertas sobre prolongamento de QT relacionado ao citalopram em doses mais altas e sobre alterações de ritmo associadas a ondansetrona em determinados usos. Mas aqui vai a parte mais importante: não pare nada sozinho. O erro de algumas pessoas é ouvir um alerta e entrar em pânico. Isso também é perigoso. O caminho correto não é jogar remédio fora. É revisar com médico ou farmacêutico. É perguntar: esses remédios interagem entre si? Algum deles pode afetar o ritmo do coração? Eu preciso fazer eletrocardiograma? Minha dose ainda faz sentido? Existe algum risco pela minha idade, histórico familiar ou outros problemas? E há ainda uma camada mais rara, mas importante. Algumas pessoas têm predisposições elétricas silenciosas, como síndrome do QT longo congênito, síndrome de Brugada e outras canalopatias. Muitas passam anos sem saber. Por isso, o histórico familiar importa muito. Sinais vermelhos na família incluem morte súbita antes dos 50 anos, desmaios inexplicáveis, convulsões sem causa bem definida, palpitações fortes em repouso, episódios de desmaio durante exercício ou susto, ou familiares que morreram dormindo sem explicação clara. A dica prática é simples: faça uma lista completa dos seus medicamentos e leve a todas as consultas. Inclua remédios de uso contínuo, remédios de vez em quando, suplementos, chás e produtos naturais. Natural também pode interagir. E se você tem histórico familiar suspeito ou usa medicações que podem afetar o ritmo cardíaco, pergunte sobre eletrocardiograma, eletrólitos no sangue e acompanhamento adequado. O coração é músculo, mas também é eletricidade, e eletricidade precisa de equilíbrio. Alguém já disse que você para de respirar dormindo? Você toma vários remédios e nunca revisou a lista completa? Se respondeu sim, para mais de uma dessas perguntas, não ignore. A partir de hoje, tente jantar mais cedo. Reduza o peso da refeição noturna. Evite álcool perto da hora de dormir, especialmente se usa remédios sedativos. Observe ronco, pausas respiratórias e sonolência durante o dia. Meça sua pressão com regularidade. Faça check-up. Organize seus medicamentos. E converse com seu médico de forma objetiva, levando os sinais anotados. Porque, quando o corpo grita, às vezes a situação já está avançada. Talvez a parte mais triste de muitas histórias não seja apenas a perda, é a pergunta que fica depois. Será que aquelas idas ao banheiro queriam dizer alguma coisa? Será que aquela pressão alta esquecida estava cobrando um preço? A mensagem deste vídeo é simples: cuidar do coração não começa apenas na academia, no consultório ou no remédio.
Muitas vezes começa no que você faz toda noite, nos pequenos hábitos que parecem comuns mas que se repetem durante anos. Sua respiração precisa continuar protegendo você durante a madrugada. Seus remédios precisam ser revisados com responsabilidade. E se este vídeo te fez lembrar de alguém que ronca muito, acorda sufocado, tem pressão alta, toma vários remédios ou vive dizendo isso não é nada, compartilhe com essa pessoa. Não para assustar, para cuidar. Porque informação boa, quando chega na hora certa, pode evitar uma tragédia. E me conte nos comentários. Você ou alguém da sua família ronca muito, acorda várias vezes à noite ou já teve susto com pressão alta? Escreva aqui embaixo de onde você está assistindo, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas a perceberem sinais que elas também estão ignorando.